Rony Gabriel foi no podcast do Felipe Sestaro e explicou por que não vota no Renan e ainda mais. Rony Gabriel vai ajudar a eleger o PT. Fica nesse vídeo para você entender. Antes de reagir às falas do Rony, se inscreve no canal, deixe seu like, ajude esse canal aqui. Meu nome é Adriano Renó, eu sou pré-candidato a deputado federal pela Missão, por Minas Gerais. O canal tá apenas começando, preciso da sua divulgação. Me segue aqui no Instagram, cara, é muito importante você dar essa força para mim. E bora lá, vamos ver o que esse intelectual vai falar. Porque não é de verdade, porra. Não é de verdade, é mentira. Exato. Que é o Renan Santos do MBL. Não é tá fazendo isso daí. Não, porque eu vou prender o matou, eu vou destruir com a Prender matou. favela, eu sou contra a favela, aí vai no Maranhão, fala mal de maranhense, não sei o que. Ele tenta imitar. Fala mal de maranhense. O Renan ele não falou mal dos maranhenses, ele falou mal de Maranhão e ele resolveu problemas de Maranhão, mesmo não sendo presidente, cara. Imagina a hora que o Renan for presidente, que a gente tiver um governador do Maranhão, cara. A gente vai emancipar esse povo. Tá Jair Bolsonaro e ele não é autêntico, é mentira. Mas é tudo isso. mentira. Mas então, aí você tá me dizendo uma coisa. Uma falta de autenticidade do Flávio, sendo que ele não é o pai. Ou seja, ele tá falando que ele não acredita no Renan porque o Renan não é autêntico, né? Será que foi o Renan que sempre foi contra o foro privilegiado, mas quando surgiu os esquemas da rachadinha, foi lá correndo para pedir o foro privilegiado? Isso é autenticidade? Será que foi o Renan que sempre defendeu a Lava Jato e na hora que o filho corrupto tava tudo fudido lá, teve que acabar com a Lava Jato só para salvar o Flávio? Será que foi o Renan que sempre criticou a TV Lula, os gastos da TV Lula, e quando assumiu a presidência aumentou os gastos com a TV Lula? Será que era o Renan que sempre criticava o STF e tudo mais, e quando teve a opção de diminuir os poderes do STF, foi lá e simplesmente vetou com um projeto que acabava com as decisões democráticas? Será que era o Renan? Será que era o Renan que sempre falava que ia acabar com a corrupção no país e quando teve a oportunidade colocou um petista na PGR que não denunciou ninguém? Cara, eu posso ficar uma hora aqui fazendo essa brincadeira aqui das 1000 coisas que o Bolsonaro falou e não fez, e que o Flávio também é outro bundão que sempre fala uma coisa e depois faz outra. Por que o Renan Santos tem menos credibilidade que o Flávio Bolsonaro? A pergunta, sim, seca? Cara, eu acho que é o seguinte, qual que é a grande divergência minha com o MBL? É porque eles não têm escrúpulos na hora de criar narrativas. Tu fala muito sobre esse negócio de buscar verdade, assim por diante. Então, quando a gente vê, de modo geral, o histórico, né? Aqueles chamar o Alexandre de Moraes, botar coraçãozinho, aquelas... Isso foi uma ironia, cara. Isso foi uma ironia do Renan. A situação que eles fizeram com o Monark, a questão da vida... O MBL não fez nada contra o Monark, pelo contrário, o MBL, quer dizer, eu não posso falar por todo mundo, mas eu sei que grande parte da galera do MBL, eles eram contra aquilo que o Monark falava sobre aquela live do argentino, mas era completamente contra derrubar o canal do Monark. O pessoal deles eu não me meto, tá? É óbvio que ainda, né, acaba atingindo diretamente isso, mas quando você vê um cara que pediu impeachment do Bolsonaro se juntou, por exemplo, com a esquerda... É sempre esse discursinho, cara. É sempre esse discursinho de bocó, cara. As pessoas defendiam uma pauta, certo? Qual que era a pauta? Era anticorrupção, era contra o Lula, era contra o PT, era contra o juiz de garantias. O Bolsonaro pegou essas pautas e enfiou tudo no... E aí, essas pessoas sensatas viram assim, cara, a gente precisa derrubar esse cara, ele é um traidor, ele usou a gente com as pautas que a gente acreditava, enfiou tudo no lixo, só para salvar o filho corrupto. Aí essas pessoas pensaram o seguinte, a gente precisa derrubar esse cara. Ah, mas subiu no palco junto com a galera do PT. Sim, eles são deputados. E o MBL precisava de deputados, em geral, do centrão, da esquerda, para derrubar esse traidor. É tão difícil entender. Na verdade, eles entendem, né? Eles entendem, só que são uns canalhas, né? Mais radical para fazer esse tipo de impeachment. Quando você percebe, e quem entende minimamente de direito, Constituição, Brasil, que as propostas deles são mentirosas, quando ele bate muito mais... Qual a proposta? Então fala assim, ó, essa proposta do Renan aqui é uma proposta mentirosa, uma proposta que não existe. É óbvio que tem muitas propostas que são complicadas de passar, só que você tem que entender o contexto de tudo. Qual que é a estratégia? O Renan vai assumir a presidência, vai meter bala no infaccionado tudo, vai colocar a popularidade dele lá pra cima. Com essa popularidade, ele vai gastar esse capital político dele fazendo reformas impopulares, que são os famosos remédios amargos que a galera costuma falar. Quer dizer que vai passar
tudo? Não. Mas aí eu te dou duas opções. Uma é de um cara que você sabe que é um idiota, que tem rabo preso com o sistema, que não vai fazer porra nenhuma, ou um cara que tem ideias que são sim radicais pelo contexto do Brasil, infelizmente, e que pode ser que algumas propostas ele não consiga aplicar. Em quem que você vai votar? No cara que tá vendido pro sistema e que é um retardado? É muito fácil escolher um caminho, é muito fácil escolher um caminho. Mais na direita do que na própria esquerda, mas ele diz que faz uma certa equivalência. Ou quando eles criam uma falsa equivalência que nem você acredita, nem eu. Ou seja, quando você vê tudo isso, você vê que é pelo poder apenas, tá? E fora que, claro, tem questões que vão muito além. E aí, cara, uma coisa que o Renan mesmo fala, que muitas pessoas falam, que nós precisamos, cara, ter essa imaginação, sabe? Então, assim, cara, a gente tem que imaginar um Brasil melhor. Essa rua que a gente anda ali, cara, essa rua tem que estar pavimentada, tem que estar bonitinha, cara. Pô, esse hospital aqui fudido, não pode ser assim. Pô, essa cidade de 1.500 habitantes com um prefeito e 9 vereadores, cara, não precisava ter. A gente não pode perder essa imaginação, cara. É aquilo que até foi a base para você construir o Livro Amarelo. Primeiro, vamos construir as ideias, aquilo que o Brasil precisa. Depois, vamos pensar em como fazer essas ideias se concretizar, né, politicamente. Mas não deixe de imaginar que esse país pode ser próspero, que esse país pode crescer, cara. Porque esses caras não imaginam, esses caras não têm imaginação. Qual que é a ideia desses caras? Esses caras entenderam que o Brasil é um lixo, que não dá para resolver esse Brasil, e aí eles só querem sugar um pouquinho para eles, ou seja assim, ó, o navio tá afundando, mas deixa eu pelo menos tomar o meu vinhozinho, um champanhe, comer uma lagosta. É isso que eles querem fazer. Eles não querem resolver o problema do barco afundando. Eles querem apenas tirar uma lasquinha para eles. Das questões ideológicas e assim por diante. Tá, o Flávio Bolsonaro não votou a favor da lava-toga. Você está falando de relativizações. Ok, vamos lá. Flávio Bolsonaro não votou a favor da lava-toga. Flávio Bolsonaro votou a favor da lei da misoginia. Flávio Bolsonaro tem, aparentemente, questões, inclusive parou lá, tá lá travadinho lá no STF, da rachadinha. Não tava, já foi arquivado aquilo ali. Mas tá lá. Não, quem pediu, olha aqui. Se quiser tirar, tira. Não, quem pediu o arquivamento disso foi o próprio Ministério Público por falta de prova. Mentira do caralho, mentira, rapaz, mentira. A questão foi, o Ministério Público entendeu que algumas provas eram ilegais. Ou seja, imagina que você cometeu um crime para provar um crime. Não tô falando que foi isso, certo? Mas não é que o Ministério Público olhou e falou assim, não tem nenhuma prova. Então todas as provas lá, cara, o pagamento das escolas, plano de saúde, o Queiroz confessou, pô, são quase 10 anos, ou até mais de 10 anos de rachadinha do Flávio. Como é que o Flávio, cara, sempre quando alguém falar pra você assim, ó, pega essa dica aqui agora, que o Flávio, ele não sabia sobre as rachadinhas, faz o seguinte, tá, entendi, você está dizendo que o fato é, o Queiroz fez a rachadinha, eram 13 funcionários, gerou milhões de reais por mais de 10 anos e o Flávio não sabia, certo? O fato é que aconteceu, mas eles estão querendo se livrar disso, falando que o Flávio não sabia. Se o Flávio, ele não tinha conhecimento, e o Flávio, cara, um adendo aqui, ele não era um político badalado, por exemplo, hoje ele é um cara badalado, muito ocupado. Agora pega o Flávio, em 2010, era um Zé Ninguém, era um Zé Bunda. Ele não tinha muitas preocupações, ele nunca foi de trabalhar, de apresentar vários projetos, não. Ele era só um cara que fazia porra nenhuma. Então um cara que fazia porra nenhuma, que ninguém conhecia, ele não vai perceber a rachadinha no gabinete dele? E aí, entrando nesse argumento de que ele não sabia, então é o seguinte, o Flávio Bolsonaro, um cara que passou mais de 10 anos sem descobrir um esquema de rachadinha, onde tinha funcionários que sacavam de 80% a 90% do salário, e ele não viu isso, funcionários que pelo GPS dizia que estava em outro estado e ele não percebeu isso, automaticamente ele assume o papel de cara mais jumento do Brasil, o cara mais idiota do planeta Terra, que é até pior de ser bandido. Imagina que a inteligência da Dilma bateu isso aqui. Aí, aqui em cima aqui tem um abismo. E acima do abismo, que é muito mais burro do que a Dilma, tá o Flávio Bolsonaro. Então, escolhe. Ou ele é um completo retardado, um burro, um jumento,
ou ele é um bandido. Se vocês querem ir pra linha que ele é um idiota, também não faz sentido votar no cara. Você vai votar no cara retardado. Não, mas que tá na pastinha do lado do Gilmar, mas se ele quiser tirar lá, é o Gilmar. Não, tira. Não. Foi feito um pedido pro Gilmar Mendes e ele negou. E o Gilmar Mendes mesmo disse. E isso foi recentemente. O Bolsonaro já não era mais presidente, igual a narrativa que eles criam. Que narrativa que a gente cria? O fato é que esse processo caiu na mão do Gilmar Mendes e o Gilmar Mendes ele falou assim, vai se lascar pra lá. Agora, por que o Gilmar Mendes fez isso? O Gilmar Mendes ele é um conservador, patriota, contra o comunismo? Assim, óbvio que não. Agora, vamos entender aqui uns fatos e vamos ligar algumas coisas. O Jair Bolsonaro, o pai, apoiou o irmão do Gilmar Mendes numa cidade lá do Mato Grosso para a prefeitura e ganhou. O próprio Bolsonaro, em conversa vazada com o Eduardo, falou o seguinte: evite críticas ao Gilmar. Por que será? Será que é porque o Gilmar salvou o filho corrupto? Assim, se você tiver 3 neurônios, você não cai no papo de um tchola desse. Que eles ficam falando aí, Bolsonaro já não era presidente, já era o Lula e tal, e aí ele disse, tentaram reabrir isso contra o Flávio, e o Gilmar Mendes decidiu da seguinte forma: foi o próprio Ministério Público que pediu arquivamento, não cabe reabertura do processo. Fim. Acabou. É esse que é o ponto. Sim, uma troca de favor. Esse que é o ponto. A realidade é essa. Então tá bom. Mas eu não vou entrar nas mérito técnico. Deixa pra lá. Vamos ficar aqui. Lava a toga. Porque você citou algumas coisas de mudança. Sabe que a lava-toga era fajuta, né? Mas eu não vou entrar também nesse... A lava-toga era fajuta, sim. Os milhares de pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes era muito sério. Agora, a lava-toga, que é investigar os ministros, isso aí era fajuto, só faltava uma assinatura só, era só o Flávio assinar, mas não, era fajuta. Olha como é esse débil mental, aí depois eles vão cobrar, né, o MBL, sobre posicionamentos contra o STF. Vai se lascar, cara. Você entra de mudança. Então eu tô falando assim, o que você me apontou do Renan, de crítica, eu posso olhar pro lado de lá e também apontar, igual você falou. Sim, todo mundo pode apontar de todo mundo, porque não é problema igual. nenhum. Exato. Tá igualzinho. As incoerências do Renan e deles aqui tá idêntico, tá igualzinho. Então eu te pergunto de novo. O Renan é um cara inteligente. Tem partido. Tem plano de governo. Pode ter proposta maluca? Falsa, mentirosa. Fala qual proposta, irmão. Fala, essa proposta aqui é falsa e mentirosa. Eles não têm coragem, eles têm medo. Eles ficam assim, essas propostas bosta aí. Tá, então fala, qual proposta que é bosta? Porque aí, a partir do momento que ele fala, essa proposta aqui é um lixo, a gente vai lá e enterra todo o argumento que o cara tem. Na verdade, nem tem argumento, mas qualquer possibilidade de argumentar, a gente vai lá e enterra. Então, eles ficam só no rasinho ali, tipo assim, essas propostas bosta, o Renan é tudo mentiroso, porque não sei o quê. Eles nunca vão a fundo em nenhuma crítica. Nossa. Mas... Pode mentir à vontade? Pode. Não, mas ele tá lá. Tá lá. Tá lá. Deixa ele lá, ué. Tu acha que... Porque a minha pergunta ela é simples. Por que ele... Porque o Flávio não ele... A tua resposta poderia ser porque ele não tem chance nenhuma. Mas não é só por isso. Então tá, por que não Caiado? Aí desse fato é porque não tem chance nenhuma e faz parte do sistema que eu não acredito. Agora, ouvindo... Que sistema, né, cara? Que sistema que você não acredita? Primeiro que você não acredita em nada. E o que o Caiado ele acredita? Em nada também. Então vocês são só pessoas não acreditando em nada. Ouvindo o Caiado, ouvindo o Renan. Muitas propostas dele seriam um sonho, mas são inexequíveis. Ouvindo o Caiado, eu acho que ele vai muito bem, tem uma boa aprovação, mas ele faz parte do sistema que não existe. E também, no caso dele, no caso do Caiado, é uma inviabilidade inexistente. Ou seja, entre Caiado e Lula, eu votaria no Caiado. Entendeu? Esse é o ponto. Claro, entre o diabo e qualquer outra coisa, Sim. Não importa. Agora, deixa eu te fazer essa pergunta aqui, Tu votaria até no Renan Santos no segundo turno, entre ele e o Lula, vai. Eu já falei isso no debate com o Arthur Duval. A gente sabe. Não, mudei de opinião. Não votaria? Nulo. Não! Isso aqui é bom, hein? Isso aqui é muito bom. A gente tem que lembrar muito bem dessas pessoas que estão falando que vão votar ou no Lula contra o Renan, ou até mesmo nulo. A gente tem que lembrar desses caras aqui quando o Renan estiver no segundo turno, porque o Renan vai estar lá. E aí a gente tem que lembrar, cara, desses caras aqui, desses patriotas, desses conservadores, dessa galera de direita aqui, que tá falando essas abobrinhas aqui. Não, mano! Pela primeira vez na minha vida, eu votaria no Lula. Não, mano. Eu não lamento. Aí você tá fazendo o que os caras estão fazendo. Exatamente. Jura, mano? Sim.
Entre Renan Santos e Lula? Nulo. Ah, não, mano. Ê, Rony Gabriel, esse é o Rony Gabriel que tantos falam como conservador, de direita, porque, ó, ele poderia falar o seguinte, ó, o Renan Santos, ele tem essa proposta aqui na verdade é um caos pro país, porque, ó, isso aqui vai dar tananã, 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 tananã. E aí, beleza, cara, a gente vai achar isso meio idiota, meio burro, mas pelo menos ele foi mais a fundo, fez uma crítica mais a fundo e beleza. Ele pode achar que as propostas do Renan são ruins, mas não. Ele tem birrinha do Renan, ele tem birrinha. E eu sou assim, cara, eu posso odiar uma pessoa. Por exemplo, o Bolsonaro, o Flávio, o Bolsonaro, se eles não fossem uma família de bandidos e eles fossem completamente escrotos, mas se eles tivessem propostas, eu votaria, mas não. Além desses caras serem burros, além de serem escrotos, são corruptos. Então, assim, fica complicado. Agora, o Renan, tudo bem, cara. Ah, eu não gosto do Renan pelo jeitão dele, o cabelo dele, sei lá, ele fede. Beleza, tá legal. Agora, pega as propostas dele, vá a fundo nas ideias, entenda qual que é o impacto dessas propostas para o Brasil e aí sim você faz uma análise do seu voto. Porque a partir do momento que você deixa de votar num cara, porque você, eu não gosto dele, mas você sabe que as propostas dele são boas, você está sendo negligente com os brasileiros, cara. Porque se esse cara consegue ajudar um monte de brasileiro, como ele já ajudou lá no Maranhão, sem ser nada, o Renan hoje não é nada, e já ajudou as pessoas lá no Maranhão, você quer mais é que o brasileiro se foda por causa de uma birrinha sua que você tem. Ah, cara, que sim, que vergonha, hein? Que vergonha. É bom que esse corte viralize pra caramba, pra todo mundo entender quem é o Rony Gabriel, porque diferente da gente, do MBL, a gente deixa claro por que a gente não vota, ó. É por conta disso, é porque tem rabo preso, é porque não tem proposta, é porque é uma mula, é um jumento. A gente deixa bem claro o porquê de não votar em Flávio, em Bolsonaro, porque primeiro, eles não têm nem proposta, então como é que a gente vai a fundo nas propostas dele? Não tem. Segundo, eles são bandidos e ficam negando. Se o Flávio pelo menos fosse um bandido que roubou e hoje ele é convertido, ele se arrependeu, pagou uma pena lá, pô, beleza, cara, um cara honrado. Mas não, é um bandido que, assim, nega tudo que ele fez. Então, simplesmente não dá, cara. E assim, que bom que o Rony Gabriel tem esse posicionamento, porque realmente cai a máscara, que ele se importa com o Brasil, que ele quer ajudar os brasileiros, enfim. Pessoal, por esse vídeo é só. No finalzinho aqui ele fala que ele vota no Kim, mas no Renan não. Ele fala que ele vota no Arthur, mas no Renan não. Ele fala que vota no Guto, no Renan não. Que só prova que o que ele tem contra o Renan é uma birrazinha, é um probleminha de menininho. Então, peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui, cara, apoie esse canal, me ajude aqui a crescer. Eu sou pré-candidato a deputado federal pela missão aqui em Minas Gerais. Me segue aqui no Instagram, cara, é muito importante você dar essa força pra mim. É isso, tamo junto, até a próxima.